Olá, turma, tudo bem? Bom, mais uma aula aqui do nosso curso Gramática para Passar com o seu professor Lucas Lemos, professor de língua portuguesa do Gran Cursos Online. Neste momento, eu separei este bloco específico para você, para que possamos revisar o assunto. É isso mesmo. Agora, a ideia é fazer uma revisão daquilo que nós já estudamos aqui antes. Então, eu quero saber se você aprendeu alguma coisa comigo até agora. É isso mesmo. Na tela, vejamos aí algumas frases que eu já coloquei. Bom, número 1. Soluções deveriam haver para o problema. Me responda se essa construção está adequada ou não. Vamos lá. Eu quero que você me fale se essa construção aí, número 1, soluções deveriam haver para o problema. Ah, professor, eu acho que tá certo, né? Soluções deveriam haver. É, professor, soluções deveriam haver. Turma, presta atenção. O que faz seu coração bater mais forte? O haver. O haver faz o coração bater mais forte aqui, ó. Deveriam haver. É uma locução verbal. Viu o verbo haver? O coração tem que bater mais forte. Legal. Temos a locução verbal. Olhando dentro desta locução verbal, qual é o verbo principal? O haver. O que eu ensinei pra você? Se o seu vizinho não fala com você, professor, também não falo com ele, né? É isso mesmo, aprendeu rápido. Então o verbo haver é impessoal, significando que o verbo auxiliar também será impessoal. Isso é impessoal, é sempre na terceira pessoa do singular. Então soluções deveria haver para o problema. Ó, observe que soluções aqui é o objeto direto. Deveria haver soluções, objeto direto da locução verbal que é transitiva direta. Agora, se você opta por substituir o deveria haver, né, pelo existir, o haver pelo existir, teríamos deveria existir. Legal. Quando eu substituo, o que acontece? Soluções que antes era ali o objeto direto, agora vira sujeito. Então, soluções deveriam existir. Então, soluções aqui, ó, passou a ser sujeito. Porque soluções deveriam existir. Soluções deveriam existir. Está vendo, né? Então, beleza. Agora, aqui nós já pegamos dois casos, agora adequamos dois casos. Vamos a número 2. Eu quero que você, nessa número 2, comente comigo. Olha aqui para mim, por favor. Eu quero que você me diga se essa construção está adequada. Nenhum de nós sabemos o que aconteceu. E aí? Esta construção é uma construção perfeita? Nenhum de nós sabemos o que aconteceu. Primeira coisa, vai fazer uma análise sintática, primeira coisa é olhar para quem? Para o verbo, para que você possa ir atrás do sujeito, certo? Tá, quem sabemos? Nós, professor. Oh, meu Deus do céu, olha na tela, vai. Vamos lá, acompanhe na tela. Qual é a regra básica que eu já anotei para você? Vou escrever de novo lá atrás, por isso que é bom revisar as coisas. O sujeito jamais ser... Ah, já sei, professor. Ele não pode ser preposicional. Isso mesmo. Então, o sujeito não pode ser nós. O sujeito ali, ó. Quem é que sabemos? Nenhum. Então, ó. Nenhum de nós sabemos coisa nenhuma. Nenhum de nós sabe o que aconteceu. Por quê? Porque o nós não pode ser sujeito. Porque o sujeito não pode ser preposicionado. Então, o adequado é dizer nenhum de nós sabe o que aconteceu. Nenhum de nós sabe o que aconteceu. Então, ó, 2, errado aí. Ah, essa 3 aqui traz algo legal. Lembra que eu comentei com você antes sobre a chamada que eu pedi para você pesquisar, espero você ter pesquisado. Prolepse. A chamada prolepse. Aqui acontece a prolepse. É uma concordância especial para o verbo parecer. Olha só. Os governantes parecem saberem o que aconteceu. Olha só, os governantes, que é o sujeito. Essa prolepse é uma antecipação do sujeito. Essa construção está adequada? Está. Está adequada, perfeito. Agora, o que você poderia fazer aqui seria a seguinte redação. Os governantes parecem saber
você pode fazer a concordância no primeiro verbo, no verbo auxiliar. Aqui você tem que fazer o seguinte, ou você concorda com um ou concorda com o outro. Você não pode concordar com os dois ao mesmo tempo. Tipo, parecem saberem, aí não rola. Ou concorda com o primeiro, ou concorda com o segundo. Ou com um ou com o outro, tanto faz. Chamamos isso de prolepse, tá? É a chamada prolepse. Então os governantes parecem saberem, ou os governantes parecem saber. As duas construções aí são perfeitas, são adequadas, tá? Chamamos isso de prolepse. Guarde essa informação, ela é importante para nós. Número 4. Foram os deputados quem assinou o contrato. E aí? Comente comigo, me diga se essa construção aí, quando ele falou, foram os deputados quem assinou o contrato. Me diga se essa construção é uma construção adequada ou não. O que você acha? Comente comigo, né? Veja se está adequado. Aqui tem algo que eu sempre gosto de falar, e eu me lembro muito, é o seguinte, olha para esse cara aqui. Pro quem? Olha pro quem, né? E ali eu sempre penso o seguinte, é um pouco bobo e chega a ser até infantil, mas dá certo demais. Você vai pensar assim, ó, o quem pode tudo. O quem pode tudo, porque o quem pega a Barbie. Como é que é, professor? É isso aí mesmo que você ouviu. O quem pode tudo, porque o quem pega a Barbie. Pensa assim, o quem pode tudo, quem pega a Barbie. Como assim, professor? Observe, foram os deputados quem assinou o contrato. Perfeito. Mas também olhe na tela, eu poderia dizer o seguinte, foram os deputados quem assinaram o contrato. As duas construções são adequadas. Eu posso concordar com a palavra quem, foram os deputados quem assinou, e aí é uma terceira pessoa do singular, ou posso dizer, foram os deputados quem assinaram. Aí eu concordo com o antecedente do quem. Foram os deputados quem assinaram. Concordo com o antecedente. Ah, professor. Agora, veja bem, se opto por trocar o contexto, dizendo assim, ó, foram os deputados, tá? Que, eu vou trocar o quem pelo que, tá? Que assinou? Não, agora que assinaram o contrato. Neste caso, só caberá a marca do plural. Por quê? Quem pode de tudo? É o quem que pega Barbie. Tá vendo? Então, quem pode tudo é o quem. Nesse caso aqui, ó, assinar vai concordar com o antecedente do que. Então, foram os deputados quem, o que, assinaram. No caso do quem, tanto faz, as duas construções são adequadas. Agora, no caso do que, precisará concordar sempre com o antecedente do que. Legal, né? Agora, número 5 é sobre um assunto que nós ainda vamos estudar aqui, que é a partícula C, que é aquilo que faz o coração bater mais forte também. Então, olha só, temos aqui, ó, regra do que eu vou estudar com você ainda, faz o coração bater muito forte. Agora, esse quem aí, já guarda essa informação. Aqui é o se. Aqui você vai observar o seguinte, olha, quem é que visam a vantagens particulares? Não sei, professor. Alguém. Quem visa a alguma coisa. O verbo é transitivo indireto. A vantagens particulares é o objeto indireto. Está vendo? Quando você acrescenta o se junto a um verbo transitivo indireto, chamaremos esse se de índice de indeterminação do sujeito. Como se é um índice de determinação do sujeito, a regra disse que o verbo tem que ficar na terceira pessoa do singular. Então, o correto é colocar como? Não se visa a vantagens particulares em uma terceira pessoa do singular. Então, essa construção aí está equivocada. Legal, né? Então, nós vimos até agora 5 frases. Mostrei 5 frases. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa comigo. Sim, espero realmente, genuinamente, que você tenha entendido. Mas meu objetivo aqui é provar que você não entendeu. Então, na tela, acompanhe. Ô, professor, logo de ser maldoso, eu quero provar. Vou provar. Vamos ver, então. Espero. Então, eu quero que você me contrarie, então. Mostre que você aprendeu. Ó, haver respostas para as questões. Eu quero completar com o verbo haver. Como é que é, professor? É isso mesmo. Haver respostas para as questões. Como é que eu vou usar aí? Eu vou dizer a de
haver. Ah, é verdade, professor. Ó, há de haver respostas para as questões aqui, ó. Há de haver é uma locução verbal. Quem é o verbo principal? É o haver. E aí o verbo haver, em pessoal, transfere a impessoalidade dele para o verbo auxiliar, que é o a. Ah, professor. Agora, se substituíssemos o verbo haver pelo verbo existir, como é que ficaria? Ó, de existir respostas. Como é que ficaria? Com o verbo haver, respostas aqui será conhecido como objeto direto. Mas quando eu troco o verbo haver pelo verbo existir, respostas passa a ser o quê? Passa a ser sujeito. Então, nesse caso é hão de existir respostas, tá? Então, há de haver respostas. Quando eu trocar o existir, aí você lembra que o verbo pessoal transfere a pessoalidade dele para o verbo auxiliar. Então eu tenho que me recordar dessa regra lá do vizinho. Se o seu vizinho não fala com você, você também não fala com ele. Agora, se ele fala com você, aí você vai falar com ele. Não é assim? Legal. Agora, olha essa número 2 aí. Completa lá. É para completar, tá? Com o verbo caber. Coloca lá o verbo caber para mim. Veja aí se fica adequado aí. Como é que fica, né? Aprendi já, professor. Ah, mas eu não sou besta não, professor. Ó, nenhum de nós cabe, né, professor? Cabe estas tarefas. Tô falando que você não aprendeu. Tô falando. Você vai olhar para o verbo e vai atrás de quem? Do sujeito. Será que eu vou ter que reforçar o que eu já falei para você aqui antes? O que você já falou, professor? Aqui, ó. Que o sujeito jamais poderá ser preposicionado. Não falamos isso agora há pouco? O sujeito não pode ser preposicionado. Como é que você me fala que a nenhum de nós é sujeito? Não, a nenhum de nós não pode ser sujeito. Por quê, professor? Porque esse a é o quê? Esse a é preposição. Não pode ser sujeito. Na verdade, estas tarefas cabem a nenhum de nós. O verbo é transitivo indireto. E estas tarefas... A nenhum de nós, objeto indireto. Observe aqui comigo, por favor. Olha só. Estas tarefas cabem a quem? Estas tarefas cabem a quem? Cabem a nenhum de nós. Eu sei que na prova você espera sujeito, verbo e complemento. Eu sei que você quer isso. Eu sei que você quer muito isso. Mas pode ser que não aconteça. Igual aqui. Estas tarefas cabem a quem? Estas tarefas cabem a nenhum de nós. Na tela, acompanhe comigo a próxima. 3. Essa aqui é fácil demais. A maioria dos brasileiros... E aí? Ah, professor, tanto faz, né? A maioria dos brasileiros desconfia. Ou a maioria dos brasileiros desconfiam. Por quê? Porque a maioria dos brasileiros... Essa é fácil, professor. A maioria dos brasileiros é um sujeito que nós aprendemos aqui já, chamado de sujeito partitivo. E quando o sujeito é partitivo, professor, eu posso concordar com a palavra maioria, dizendo a maioria desconfia, ou posso concordar com o elemento pluralizado. A maioria dos brasileiros desconfiam. Fico muito feliz que tenha aprendido isso daqui. Legal pra caramba. Agora eu posso ir para a frase número 4. Vamos à frase número 4. Ele foi um dos que... E aí? Ele foi um dos que realizou. Vamos colocar no passado, né? Foi, né? Então, ele foi um dos que realizou a prova ou ele foi um dos que realizaram a prova? Nesse caso aí, qual o adequado? Aqui eu quero muita atenção nessa estrutura aqui, ó. Um dos que. Sempre que você encontrar essa estrutura, um dos que, você vai optar na concordância. Você pode concordar com um, dizendo, ele foi um dos que realizou. Ou você pode dizer que ele foi um dos que, concordando com dos ali, dos que realizaram. As duas construções estão corretas. Ele foi um dos que realizou ou ele foi um dos que realizaram. Eu me lembro de uma prova que falava assim.
E dizia que, vamos ver se eu consigo me lembrar. Acho que ele falava assim, ó, o tráfico era prova de polícia civil. O tráfico de drogas, tráfico de drogas é um dos crimes mais desorganizados, que existem. Beleza. Aí o examinador perguntava se poderia trocar esse existem, presente no texto, pelo existe, no singular. O que você me diz? Posso trocar o existem pelo existe? É só observar. Ó. Isso aqui foi prova, turma. Isso aqui foi prova da PCPE. Polícia Civil de Pernambuco. Prova de PCPE. E aí falava lá, ó. O tráfico de drogas é um dos crimes mais desorganizados que... Olha só. Tá vendo? Então, nessa estrutura, você pode concordar com ele é um dos crimes mais desorganizados que existe, concordando aqui, ó, ou você pode concordar com o antecedente do que é crimes mais desorganizados. Então, as duas construções ficam perfeitas. Isso daqui foi a prova da PCPE, por exemplo. Uma questão interessantíssima, né? Agora, olha só. Eu mostrei para você aqui 10 frases. 10 frases aqui, ó. Temos aqui, ó, as nossas duas primeiras, as duas próximas, a quinta. Depois mostrei mais duas, mostrei só 9, né? Então temos a quinta ainda para mostrar mais algo no final da aula. Então olha a quinta aqui. Eu quero que você complete com o verbo haver. Vamos ver se você aprendeu isso daí mesmo. Coloque aí o verbo haver. Como é que fica, hein? Aqueles servidores encontraram as provas. Como é que vai ficar aí? Ah, professor. Havia, né? E aí? Professor, verbo haver. Verbo haver aí no sentido de existir é verbo pessoal. Presta atenção. Não é havia no singular, não. É haviam. Não, professor. Não, professor. Então eu não aprendi foi nada. Olha só. Haviam encontrado. É uma locução verbal. Olha aqui, ó. Aqueles servidores, eles haviam encontrado as provas. As provas aqui até objeto direto. Ó. Eles haviam encontrado as provas. Está até no sentido de ter. E professor. Ó. Tinham. Mas também fica bagunçando a frase, professor. Não, é assim que cai na prova. É assim que cai na prova. Talvez se eu tivesse colocado na ordem direta, você não errava, né? Professor, eu só sei na ordem direta. Se tivesse colocado na ordem direta, aqueles servidores haviam encontrado... ficaria fácil demais. Você tem que prestar atenção no contexto, tá? Aqueles servidores, eles tinham encontrado a prova. Você tem que ficar atento ao contexto, para você não errar a questão. Tem que prestar atenção. Eu já falei pra você, você quer sujeito, verbo e complemento, você quer ordem direta, mas nem sempre aparece assim. Então, vamos lá. Olha só o que eu anotei aqui pra você. Atenção. Sim, eu quero finalizar a aula de hoje, pelo menos este bloco, de uma forma diferente com você. Sim, atenção por quê? Como você vai fazer a análise sintática? Então olhe na tela para ler isso aí com calma. Vamos lá, isso aqui é algumas dicas para você, tá? Então olha só, primeira coisa, inicie a análise sintática sempre pelo sujeito. Professor, mas não é pelo verbo? Sim, pelo verbo, mas você vai atrás de quem? Vai atrás do sujeito, aí você olha para o verbo para ir atrás do sujeito. Professor, considere a possibilidade de o sujeito ser inexistente, indeterminado ou está subentendido. Você vai considerar essa possibilidade, tá? Mas vai tomar cuidado com a número 2, ó. Por quê? Porque o sujeito pode vir posposto ao verbo. Então, você vai considerar a possibilidade. Você vai considerar, igual nós consideraríamos aqui nesse exemplo da número 5. Nós poderíamos considerar que realmente, que o sujeito aí poderia ser um sujeito inexistente. Concordo com você. Mas você tem que lembrar que o sujeito pode vir posposto ao verbo. Ó, eu trouxe 2 exemplos aí para você. 2 exemplos, ó. Ocorreu um fato novo no caso. Aí, se o candidato for desatento, vai ficar falando assim, ocorreu o quê, professor? Ocorreu alguma coisa.
Não, você não. Vou olhar para o verbo atrás do sujeito. Aqui o sujeito aqui, ó. Um fato novo, né? Um fato novo ocorreu. Um fato novo ocorreu. E aí o verbo ocorrer é verbo intransitivo, tá vendo? Um fato novo ocorreu. Ó, o exemplo de baixo. Bastava um telefonema, ou seja, um telefonema bastava. O verbo aqui intransitivo. Está vendo? Então, aí é o tópico 3, que isso aqui também é importante. Depois de analisar o sujeito, você vai procurar o adjunto adverbial. É isso mesmo, para você não cometer erro. Mas isso daqui eu vou falar para você já nos próximos blocos. Os adjuntos adverbiais, eles vão indicar o quê? Circunstâncias. E podem aparecer preposicionados. Olha só. Saiu com o irmão. Tá, olha o verbo. Quem saiu? Ele. Agora, com o irmão, indica uma circunstância? Pra você dar uma ideia aí de companhia, né? Sair com alguém. Isso mesmo. Então, ó, sair é verbo intransitivo e com o irmão, com quem ele estava, é um adjunto adverbial de companhia. Agora compare com o texto de baixo. Preocupava-se com o irmão. Com o irmão é companhia? Preocupava-se? Não. Agora, quem se preocupa com algo ou com alguém. O verbo é VTI. Com o irmão, objeto direto, tá vendo? Então você vai ficar preocupado aí sempre com a análise do contexto. Então siga esses passos aqui, ó. Primeiro, você vai olhar para o verbo para você identificar o seu sujeito, vai considerar a possibilidade de que esse sujeito seja inexistente, indeterminado, ou que ele possa estar subentendido. E vai, claro, observar que ele pode vir posposto ao verbo. Legal, né? Você vai considerar essas possibilidades aí. Então fique muito atento a isso daí para as próximas aulas. Eu vou pedir a você agora que você revise bem todas essas aulas que nós tivemos até agora. Nós falamos aí de tipos de sujeito, falamos sobre concordância. No final do curso, eu volto com a aula de concordância, mas eu volto com a aula de concordância em casos específicos, tá? Tanto a concordância verbal como a concordância nominal, mas vou voltar em casos especiais. Então essa parte todinha aqui eu não volto mais. Então eu quero que você pode ter a opção, o bom do online é isso, você pode voltar, você pode revisar, pode parar a fala do professor, para o professor e dar uma revisada, dar uma lida. Você pode mandar a sua dúvida para o professor, não tem problema, e assim nós conversamos, tudo bem? Bom, então vou concluir aqui mais um bloco do nosso curso Gramática para Passar. Esse curso lindo que eu preparei para você. Aguardo você no nosso próximo bloco. Um abraço do lucaslemos.pro.